Bom dia. Muito bom estar aqui de volta. Eu sou Adriana Angar, sou voluntária do Let's Market, faço parte da diretoria de marketing também. E nessa segunda edição, voltar aqui e entregar algo superior ao que a gente fez na edição passada é um grande desafio. Mas o meu desejo, e eu acredito que da equipe como um todo, é que a gente possa causar inquietação, e se vocês saírem daqui incomodados com algo, significa que o resultado foi alcançado. A gente precisa sair daqui refletindo diferente de como a gente chegou. E para essa primeira palestra, como foi comentado, nosso palestrante, formado em administração, MBA em marketing, entre as inúmeras experiências, CEO da Paramount no Brasil, sendo responsável por comandar áreas de vendas, finanças, distribuição de conteúdo, marketing, licenciamento de grandes marcas, como MTV, Porta dos Fundos, Nickelodeon. 14 anos de experiência na Sony. Não é pouca coisa. Dos quais 7 como vice-presidente de vendas, além de passagem pela Turner, Terra e Globosat. Eu tive a honra de visitá-lo na CNN e me senti uma pulguinha olhando tudo aquilo. Uma pessoa com uma simplicidade, uma simpatia que torna a grandiosidade do trabalho dele em algo possível de realizar. Muito bom conversar com pessoas que tornam o impossível possível. Então, eu quero muito que vocês aproveitem ao máximo, porque na sua última experiência na CNN, é o case que ele vai falar para a gente hoje, CNN Brasil, inovação de fato, parcerias criativas no ambiente de hard news. Desfrutem deste momento, estou certa que vai ser incrível, aproveitem e que a gente possa, no ano que vem, trazer cases tão bom quanto o Maurício e que ele possa estar aqui. Maurício, me dê a honra, por favor. Pessoal, bom dia. Obrigado, Sique, obrigado, Adriana, obrigado, Rosane e Bianca. É um prazer estar aqui. Eu tenho a sorte de fazer negócio com vocês no Rio Grande do Sul já faz uns 13 anos, quando eu comecei a comercializar Sony. Na verdade, na minha segunda fase de Sony. E é muito bacana estar aqui. A gente aprende muito, o mercado de vocês é muito sério. A percepção que a gente de São Paulo tem de vocês é muito positiva. Né? Muita coisa cresce aqui, muita coisa nasceu aqui, se tornou grande. E fiquem à vontade no final para perguntar, para tirar dúvidas. É para isso que a gente está aqui, para dividir conteúdo, dividir informação. A ideia de eu estar aqui hoje é dividir um pouco da experiência que eu tenho com vocês e, obviamente, tentar localizar um pouco do que eu desenvolvi com o mercado de vocês junto em alguns momentos. Quando a gente começa a nossa carreira, né, a gente não divide conhecimento, a gente vira uma esponja e retém muita coisa bacana que as empresas podem nos dar. O meu primeiro emprego foi na Folha de São Paulo. Obviamente que em São Paulo eu trabalhava com caderno de empregos, vendia publicidade em caderno de empregos, e o grande concorrente da Folha, que era o Estadão, tinha 95% do mercado, ou seja, você vender para uma base onde seu concorrente é esmagadoramente maior do que você, tem duas coisas, né? Você vai ter muita dificuldade, mas você vai criar uma casca muito grande. Eu acho que esse foi o principal aprendizado que eu tive na Folha. E eu percebi ali que eu nunca ia, né? Hoje, olhando para trás, a gente percebe que eu nunca ia vender um produto de liderança. Mas eu sempre fui muito apaixonado pelos produtos que eu tive contato, pelas empresas que eu trabalhei. Eu trabalhei na Globosat também no comecinho. Quando o Globo News foi lançado, eu entrei na Globosat. E foi um momento muito bacana porque eu pude entender a capacidade que a Globo e, obviamente, a Globosat tem de produção de conteúdo. Eu trabalhei depois de Globosat em outras empresas internacionais de televisão, como é a Sony, como é a Viacom, como é a própria CNN, mas a Globosat conhece o Brasil como ninguém. A Globo conhece o Brasil como ninguém, a RBS conhece o sul do Brasil como ninguém. E eu colocava muito para as empresas internacionais. Para que fazer pesquisa se a Globo pode trazer para a gente um olhar diferente? Se aquele mercado não é
desenvolvido pelo Grupo Globo no Brasil, é um sinal que ele não tem muito mercado. E o único mercado que a Globo não tinha poder era o mercado infantil, porque existia a Cartoon Network, existia a Nickelodeon, existia a Discovery Kids. E a Globo, depois de muito tempo, entrou com o Gloob e fez um bom trabalho. Ou seja, o trabalho que o grupo faz, ele é muito forte, ele é muito positivo. Eu trabalhei na Turner, que hoje é o Warner Bros. Discovery. É muito curioso, porque quando eu entrei na Turner em 1998, a Turner não tinha escritório em São Paulo. A empresa era baseada no Rio e eu atendia o mercado de São Paulo. E trabalhava em casa. Um negócio mais ou menos chamado de home office, que a gente está extremamente acostumado. Eu jamais imaginei, em 1998, que a gente fosse voltar para casa por causa da pandemia que tivemos. E trabalhei no Terra, uma empresa genuinamente gaúcha, em São Paulo. Ali que eu entendi o que era a rivalidade de futebol, porque em São Paulo a gente divide a rivalidade em 4 e vocês aqui dividem a rivalidade em 2. E é muito divertido essa coisa do futebol, né? As mulheres do Sul entendem mais de futebol do que as mulheres de São Paulo, e isso é muito divertido, porque quando eu vinha fazer uma reunião aqui, a primeira pergunta que as mídias mulheres me faziam é: que time que você torce? E aí a gente discutiu um pouco de futebol, e isso é muito bacana, né? São coisas curiosas, coisas de vocês. Acho que Minas também é muito assim, mas aí a gente vai rodando pelo Brasil, a gente vai aprendendo. Nessas 4 empresas que eu coloquei, eu muito mais aprendia do que dividia. No Terra, por exemplo, o Terra na época, em 2010, tinha o mesmo peso hoje que um Instagram tem para o mercado, o mesmo peso que um TikTok hoje tem para o mercado. Existia a Microsoft muito poderosa, como é o Google hoje, mas o Terra era a empresa que fazia as pessoas brilharem os olhos. Os formatos do Terra eram os mais legais, o discurso do Terra era o mais legal, a estratégia, o posicionamento. O Terra, em 2012, exibiu ao vivo pela internet as Olimpíadas de 2012, que eram em Londres. Imagina, a gente acabou de ter a Copa do Mundo, onde o Casemiro bateu todos os recordes. Imagina, há 11 anos atrás, o Terra exibia Olimpíadas ao vivo pela internet. Imagina, há 11 anos atrás, o Terra ter um produto chamado Sonora. A gente acabou de falar do Spotify aqui. O Sonora foi muito precursor ao Spotify. Imagina, 11 anos atrás, o Terra ter o Sunday TV, que era o Netflix da época. Então, quer dizer, uma empresa muito à frente do seu tempo, que eu acho que até provavelmente deve ter pecado, porque teve que investir demais por estar muito à frente do seu tempo. Então, acho que a grande missão que a gente tem hoje é encontrar o equilíbrio de quando, aonde, como lançar um produto, lançar uma plataforma, estar presente em todas, não estar... Como a gente viu, o próprio posicionamento do evento. Estratégia é tudo para a gente. Realmente é importante a gente pensar do começo, meio ao fim, tentar entender quais caminhos no meio do caminho vão surgir para a gente optar por A ou por B ou por C. Então a estratégia ela é fundamental. Mas foi muito bacana ter, em 2010, trabalhado numa empresa em que estava desbravando o mercado, no caso digital. Mas eu vou me aprofundar em 3 momentos da minha carreira. No caso, na Sony, para quem lembra, a Sony é dona dos canais Sony Entertainment Television, AXN, representava outros canais no Brasil, como o próprio HBO, Paramount, que hoje chama Paramount, mas que já foi chamada de Viacom CBS, que é dona de vários produtos digitais e também não digitais, como canais de televisão, e a CNN, que está claro que é um canal de TV, mas é muito mais do que isso, que o grande desafio que a gente tem é mostrar que a CNN vai muito mais do que o 577 da NET ou de qualquer operadora da Claro. Sony. Foram 2 momentos muito bacanas. Eu trabalhei 7 anos na Sony, fui para o Terra e voltei para a Sony para ficar mais 7. Os primeiros 7 anos eu era executivo de vendas e obviamente que tentava me dedicar para vender o máximo que eu podia. Nessa época a Sony, e é muito importante dividir isso com vocês, era o Netflix do momento. Não sei se todo mundo tem essa memória aqui, mas a Sony de 96 até 2003, 2004, 2005 era muito poderosa. A Sony era a junção dos 4 conteúdos ou dos 4 canais americanos com os principais conteúdos de série. Imagina, só para lembrar, a Sony tinha ER, Friends, Mad About You, Dawson's Creek,
todos os CSIs, Queer Eye for the Straight Guy, tudo que tinha de inovador, tudo que tinha de bacana em série, era a Sony que tinha, era a Sony que lançava. Porque ela tinha o conteúdo da ABC, da CBS, da NBC e da Fox. Imagina um canal de TV por assinatura há 20 anos atrás com o melhor conteúdo da Globo, do SBT, da Record e da Band. Para aquela época, televisão era tudo e ter esse tipo de conteúdo era muito poder. Só que quando eu voltei para a Sony na segunda fase dos outros 7 anos após o Terra, o principal produto que a Sony tinha era Ugly Betty. Já não tinha mais Friends, já não tinha mais Dawson's Creek, já não tinha mais ER. A Warner era um canal mais forte, a Warner era a produtora dessas séries, e numa briga corporativa de Sony e Warner, que eram sócias na época no Brasil, a Warner falou, vou pegar as séries de volta e vou deixar a Sony um pouco mais vazia. E a Sony perdeu muito com aquilo. Então você voltar para uma emissora que tinha como principal produto Betty a Feia, vamos traduzir para o português, a minha chance de vender publicidade para um conteúdo assim era muito complexo, porque a Betty a Feia só se tornava uma mulher maravilhosa no último episódio. Então, quer dizer, o mercado não entendia o que o mercado entende hoje. Hoje o mercado é muito maduro, hoje as pessoas entendem absolutamente tudo, né? Os preconceitos caíram de maneira muito grande, mas naquela época não, a vida era muito diferente. Então, eu tive um desafio muito grande de tentar vender um produto como a Sony na época. E num momento em 2012, no mês de setembro de 2012, uma das viagens que eu tinha aqui para Miami, onde meu chefe ficava, eu fiz um voo diurno para os Estados Unidos, cheguei às 7 horas da noite, fui direto para o hotel, liguei a televisão e assisti um negócio que me deixou enlouquecido. Eu falei, nossa, isso no Brasil ia fazer um baita sucesso. O que era esse produto? Era o The Voice americano. No dia seguinte, em reunião no escritório, eu comentei que a gente precisava ter um The Voice e o presidente da Sony para a América Latina falou assim, a gente veio para cá para discutir corte, não discutir gasto ou muito menos investimento. Tá bom, me cortou logo nos primeiros minutos de reunião, não falei mais nada. Voltei para o hotel na terça-feira, liguei a televisão, de novo mais um episódio do The Voice. Falei, não é possível. E aí quando eu comecei a entender que o The Voice era o programa que era, Adam Levine apresentador, Blake Shelton, na época tinha a Shakira como apresentadora, cada episódio uma grande banda, nessa terça-feira tinha um tal de One Direction, que era a banda de maior sucesso na época. Você começava a ver o negócio gigante que era o The Voice nos Estados Unidos. Mas legal, tomei um corte, maravilha. 6 meses depois, no mesmo voo diurno, voltei para os Estados Unidos com zero expectativa de até lembrar do The Voice. Cheguei no hotel, liguei a televisão, uma nova temporada do The Voice, falei, não é possível. E aí comecei a conversar com algumas pessoas de São Paulo, eu tenho um irmão que trabalha no SBT, e conversando com ele nessa noite pelo telefone, ele falou, putz, ouvi falar que a Globo vai trazer um programa musical dos Estados Unidos. Eu tendo essa informação, no dia seguinte cheguei na Sony e falei, nós precisamos levar o The Voice para o Brasil. De novo meu chefe e o presidente da Sony falou assim, pô, de novo você com essa história? Eu falei, sim, de novo eu com essa história. Vamos levar esse projeto para o Brasil. E aí coloquei, vai ser melhor para a gente. Porque um produto como esse, que a Globo vai fazer a versão nacional, vai ter uma comparação muito natural entre Globo e Sony. E o que a gente precisava era marketing. A Globo vai fazer o marketing para a gente. Quando eu dividi isso com o presidente da Sony na América Latina, e ele entendia o poder que a Globo tinha no Brasil, o poder que a música no Brasil tem, né? O Brasil é um país dos mais musicais do mundo, sem dúvida nenhuma. Só que a gente consome muita música americana. Aí eu dividi para ele, o brasileiro ama a música americana, o brasileiro escuta, canta, assim como canta a música brasileira. Vamos levar para o Brasil. Passaram 2 meses, ele falou, maravilha, o conteúdo é nosso. Setembro de 2013 a gente começa com uma temporada. E aí foi muito bacana, porque a gente pôde ter uma experiência de The Voice com os clientes da gente em Los Angeles. A Globo lançou um projeto, eu lembro muito bem valores, a Globo lançou o projeto do The Voice que valia 15 milhões de reais o patrocínio da primeira temporada da Globo. O The Voice da Sony custava 1,5 milhão, ou seja, 90% a menos do que a versão da Globo. A Globo entregava um comercial
por episódio. São 13 episódios por temporada no caso da Globo. No caso da Sony eram 26. A gente entregava 600 inserções durante 6 meses de mídia. Porque TV por assinatura é assim, TV por assinatura é frequência. Na Globo você bota um comercial hoje, você fala com um monte de gente. Na RBS aqui é a mesma coisa, óbvio. Na Sony, na TV por assinatura, em rádio, é de frequência que a gente precisa. Então a gente tinha um plano muito bacana. E o mais interessante é que a Globo começou a fechar as cotas dela e a gente, Sony, ia no reboque da Rede Globo, com uma estratégia de tentar ter o concorrente do cliente que estava na Globo. Então, por exemplo, a Globo tinha Ford, Danone e um shampoo da L'Oréal. A gente tinha Citroën, iogurte Vigor e um shampoo da Unilever. Obviamente que tinham mais cotas na Globo, tinham mais cotas na CNN, mas essa foi a estratégia. E foi bacana porque a gente começou a fazer coisas em comparações e a versão americana permitia com que a gente, obviamente, não tinha integração de produto. Como é que o Adam Levine, o Blake Shelton, a Shakira vai segurar um Danone ou um Vigor na mão? Impossível fazer isso. Mas a gente conseguiu ser criativo e desenvolver formatos para se diferenciar. Nessa época, em 2013, as redes sociais estavam começando. Então a gente estava testando muita coisa e os clientes estavam muito abertos a fazer os seus testes. Hoje, façam testes. Vale a pena separar um pedaço da verba para testar alguma coisa. É assim que a gente vê se aquilo é um bom caminho para a gente ou se não é um bom caminho para a gente. O The Voice deu tão certo que a gente foi atrás de um outro produto musical, que é o X Factor. Na minha opinião, o X Factor é até mais legal do que o The Voice, porque o X Factor tem muita externa, tem aquela coisa do início dos candidatos serem divertidos, serem emocionantes, serem engraçados. Então a gente passou a ter 2 programas de música na grade da Sony. E isso fez a gente crescer demais. O mais importante é entender que tanto um produto X Factor como o The Voice não foi uma ideia do pessoal de programação. Foi uma ideia de vendas, de trazer um conteúdo em que a gente acreditava que era muito bom. Vendas não pode ser só para vender. Marketing não pode ser só para desenvolver produto. A gente tem que trabalhar junto, a gente tem que dar ideia, a gente tem que fazer com que as pessoas pensem. E você ter 2 programas musicais naquele momento era fantástico, porque existiam 2 verdades muito grandes no mercado publicitário. Esporte era muito poderoso e música era muito poderoso no Brasil. Tanto é que a Vevo dentro do YouTube estava começando nessa época e era muito grandiosa. A MTV era muito poderosa nessa época. As rádios FM no Brasil tinham um poder muito grande. A música ela tinha um envolvimento muito grande nesses meios que na época eram os meios mais tradicionais, diferente do digital. Como é que a gente conseguiu inovar em formato, além da produção de conteúdo para os nossos clientes? Todo cliente falava, putz, eu quero estar dentro do The Voice. É possível? Não é possível. Eu quero estar dentro do X Factor. É possível? Não é possível. Quando olhavam para o AXN, eu quero fazer alguma coisa com as séries. Não dá para fazer uma coisa com as séries. Quando as séries são gravadas nos Estados Unidos, ou o The Voice, o X Factor, gravados nos Estados Unidos e o X Factor, no caso, na Inglaterra, são produtos feitos muito para a comunidade local. E aí pintou uma ideia de uma pessoa que trabalhava também na Sony em Miami de trazer uma tecnologia para o Brasil de uma empresa indiana, de inserir marca, estou falando de 11 anos atrás, de inserir marca virtualmente, mas de um jeito muito inteligente. Não é como a gente tem hoje, por exemplo, quando você tem um campo de futebol nos jogos de futebol do Brasileirão e ali se insere um carro no meio do gramado. Aquilo é legal, é muito legal. Mas nunca vai se precisar de um carro no meio do gramado de um campo de futebol. E aí a gente conseguiu criar um negócio muito interessante, que é o Product Placement virtual. A gente trabalhava com um fornecedor na Índia, esse cara produzia 24 horas de conteúdo pra gente, eles buscavam nos episódios de The Voice e das séries do AXN os melhores momentos para inserir marca. E foi assim que a Sony e o AXN se diferenciaram por muito tempo frente à concorrência. Viram de Mitsubishi, aquela troca do carro, que vocês viram de cerveja Sol, foram coisas que a gente fez aqui. Então eu acho que um veículo de comunicação tem a obrigação de trazer para vocês as melhores saídas para as marcas de vocês estarem presentes.
A gente tem que ser parceiro, a gente tem que criar junto, a gente tem que ouvir a necessidade das agências e principalmente dos clientes, porque é assim que a coisa acontece. Não dá para ser um veículo único, com regras únicas, no momento onde a gente vive uma liberdade tão grande de produção de conteúdo ou de qualquer outra coisa que um cliente precise, né? A liberdade hoje é muito grande. Depois de Sony, eu fui para a Viacom na época, que hoje tem o nome de Paramount, e foi uma experiência incrível, incrível, incrível. A Paramount, para quem não sabe, é dona dos canais Comedy Central, MTV, Nickelodeon. Tem o aplicativo Paramount Plus, que é um dos grandes aplicativos aí que briga com Netflix, HBO Max, Disney, etc. E o Porta dos Fundos. A experiência de Porta dos Fundos ela é incrível. Porque você tem 5 gênios que criam de uma forma muito atual conteúdo, mas muito mais do que o conteúdo que a gente vê no YouTube. Eu não sei se vocês sabem, mas o programa do Fábio Porchat, Que História é Essa, Porchat, que é exibido no GNT terça-feira e na Globo, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira, ele é produzido pelo Porta dos Fundos. O programa que o Greg exibe na HBO, que é o Greg News, ele também é produzido no Porta dos Fundos. Os conteúdos que a gente encontra do Porta dos Fundos na Amazon e no Netflix, e agora no Paramount Plus, também são produzidos pelo Porta. Ou seja, o Porta não é um produtor de sketch de segunda, quinta e sábado. O Porta é um produtor de conteúdo de comédia que fez o YouTube evoluir muito no Brasil. Foi o primeiro grande canal de comédia no mundo do YouTube e que tem um tratamento diferente por causa disso. Então foi muito bacana desenvolver e ter uma experiência há 4 anos junto com esses caras. Mas o grande problema, na época da Viacom, quando eu cheguei, era a coisa da Viacom não se comunicar com o Brasil, com o mercado brasileiro, dificuldade de produzir conteúdo local. E aí a gente começou a entender que, por exemplo, a MTV tinha um produto que era muito de vanguarda, muito moderno, muito inovador, que era o De Férias com Ex. Mas as marcas não colocavam um centavo no De Férias com Ex por acharem que o programa era muito explícito, vamos falar assim. Então a gente tinha uma audiência enorme e uma quantidade de clientes praticamente zero. Como é que nós vamos resolver esse problema? E aí a gente resolveu esse problema com uma pesquisa. A gente foi até o Ibope. O Ibope apresentou para nós uma solução de fazer uma pesquisa com o telespectador dentro de casa para entender a reação desse telespectador. Quando a gente entendeu que dentro de casa os jovens em 2017 assistiam o programa juntos, sejam na mesma sala ou através de um grupo de WhatsApp, a gente começou a perceber que o jovem se identificava demais com o conteúdo do programa. E com esse posicionamento, a gente começou a vender muito patrocínio do De Férias com Ex. E um caso muito legal que a gente teve foi com o Sprite, que patrocinou o programa, que fez propaganda nas latinhas e falava muito de refrescância na época. E a piscina da casa do De Férias com Ex foi totalmente envelopada para virar um produto natural de consumo de refrescância por Sprite. Mas a grande questão aqui na Viacom foi um desejo que Samsung tinha. Samsung patrocinava na Sony o X Factor e o The Voice, com a limitação de não levar produto na mão do Adam Levine ou na mão do Simon, que era o apresentador do X Factor. Foi quando a gente convidou o time de Samsung para assistir o Meus Prêmios Nick. Não sei se todo mundo tem noção do que é o Meus Prêmios Nick aqui. O Meus Prêmios Nick é a maior premiação voltada à criança no Brasil. Infelizmente, os últimos anos não tiveram mais por pandemia, mas deve voltar talvez ano que vem. Mas o Meus Prêmios Nick reúne o que tem de melhor na música, o que tem de melhor dos artistas voltados ao público infantil num espaço em São Paulo magnífico, para 5.000 pessoas, sem venda de ticket. Então era caótico, porque todo mundo queria ir, e obviamente que só 5.000 pessoas entravam. E era um show, era o primeiro grande show de uma criança. Muito bacana, muito bem feito, muito divertido, uma grande emoção num baita de um lugar em São Paulo. E aí a gente convidou o pessoal da Samsung para assistir, algumas pessoas foram e a gente marcou uma reunião uma semana depois com um projeto para vender um negócio parecido com Meus Prêmios Nick, mas que não era Meus Prêmios Nick. Quando a gente apresentou Meus Prêmios Nick, os números, a quantidade, a audiência, o pessoal da Samsung falou, poxa, muito bacana,
mas a gente não fala com a criança. E aí foi que a gente criou um projeto para a Samsung, que era o Meus Prêmios Nick, voltado ao target jovem, que era tudo que Samsung queria. Porque o grande problema de The Voice de X Factor, de novo, é ninguém poder ter um celular na mão. E ali a gente criou um programa chamado MTV Miau, que foi uma grande premiação que a gente fez em 18, 19 e 20. Já no meio da pandemia a gente fez o Miau, mas obviamente completamente sem público. Mas em 2018, quando a gente lançou o Miau, foi tudo que a Samsung precisava. E a Samsung era a patrocinadora da Anitta, a Samsung era a patrocinadora do Alok. A Samsung tinha uma vontade muito grande de se aproximar na época de um cara que estava explodindo, mas que tinha uma distância muito grande das marcas. É um cara chamado Whindersson Nunes, que na época era uma novidade. Ou seja, a MTV, com o poder que tinha, conseguiu trazer essas pessoas para dentro do evento e fazer uma mega premiação. E foi a primeira premiação que falava de música e que falava de influenciadores. Imagina, a MTV tinha o VMB, que era música, 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 e de repente a gente teve que mudar o VMB para o Miau, porque tinha que ter um posicionamento diferente. Porque a influência estava muito diferente de anos anteriores. Não era mais só o Alok que fazia sucesso, a Anitta. Era o próprio Whindersson. São os influenciadores de hoje, né? O mundo mudou muito. A gente segue essas pessoas, a gente se identifica com essas pessoas. Então essa foi uma grande mudança que a gente fez, pensando muito num cliente. Samsung investiu um dinheiro suficiente para breakivar o projeto, e o projeto foi de muito sucesso. Ou seja, quando a gente, veículo, entende um cliente, o cliente vem e investe com a gente. Seja investimento pequeno, seja investimento médio, seja investimento grande. Samsung colocou um bom dinheiro na MTV na época. Mas se fosse na Globo, ia ser 5, 6, 10 vezes mais. Ou seja, eu não posso cobrar num canal menor o que a Globo cobra. Mas eu também não posso ter prejuízo num projeto. Então o projeto tem que ser feito a 6 mãos. O veículo, a agência e os clientes. E nesse momento de CNN, todo mundo deve, obviamente, entender aqui que um canal de notícias tem que ter um cuidado muito grande com o tipo de notícia que dá. Quando você entra na CNN, a primeira coisa que você vê é um quadro escrito fato em primeiro lugar. A CNN tem jornalistas de direita, tem jornalistas de esquerda, mas ninguém, sendo de direita, de esquerda, de centro, de lado, de baixo, sei lá de que lado político essa pessoa for, pode mudar o fato. O fato não se muda dentro da CNN. E eu acho que esse é o maior legado que a empresa tem hoje. Como é que a gente fala de inovação num canal de notícias, em que o mercado publicitário entende que um canal de notícias publicitariamente é um canal para se veicular 30 segundos? Não é um canal só para veicular 30 segundos. Primeiro que quando a gente entende que aqui são 46 milhões de pessoas alcançadas numa plataforma completamente 360, você entende que isso não é um canal de televisão. A CNN hoje está ao vivo no YouTube de graça. Para quem tem TV Samsung, os aplicativos lá embaixo da Samsung Smart TV Plus, clicando ali, você também tem CNN de graça ao vivo, que é a mesma do YouTube e a mesma da TV por assinatura. Se você tem Amazon Prime Video pagando R$ 14,99, você também tem CNN ao vivo, com o mesmo conteúdo e com a mesma publicidade da televisão. Se alguém aqui tem parabólica em casa, também vai ter acesso à CNN, a mesma CNN que a gente tem acesso na TV. Se você não quer assistir televisão e quer seguir nas redes sociais, a gente está presente em todas as redes sociais. Inclusive no Kawaii, que agora mudou de nome, né? Era Quai, agora é Kawaii, porque o brasileiro fala Kawaii. Ou seja, é disseminar a informação de um jeito muito democrático. E essa é a principal inovação da CNN. Mas a nossa grande preocupação é: como é que eu vou inovar publicitariamente tendo um Globo News que tem mais de 25 anos como meu principal concorrente? Entendendo que o GNT inova, que o Multishow inova, que o digital inova exageradamente, que tudo que a gente vê nas redes sociais é até inspiração para uma empresa como a CNN, a gente percebeu que, dependendo do tipo de programa que a CNN tem, é possível ter marca. Óbvio, William Vac nunca vai chegar nem perto de uma marca. O Márcio Gomes, a mesma coisa.
nenhum jornalista de hard news vai se relacionar a uma marca. Mas a gente também tem programas que não são de hard news, a gente tem programas soft. A gente pode criar blocos de mobilidade, se aquela empresa quer falar de mobilidade. A gente pode criar blocos de ESG, se aquela empresa quer reportar o que está acontecendo com o ESG no Brasil, no mundo. A gente tem que ser criativo, né? E aí a gente passou, além de fazer esse tipo de coisa, a criar um ambiente dentro da CNN chamado Labs. Esse Labs produz, independentemente do jornalismo, conteúdo para as marcas. E as marcas hoje, quando vocês assistem os breaks da CNN, têm um tratamento diferente. É lógico que a Volvo, que a Volkswagen, que a Nissan, que a GM querem fazer publicidade na CNN para vender carro. O carro está caro, o público da CNN é qualificado, ele talvez possa comprar os carros dessas marcas, mas esse cara também quer se posicionar como talvez a primeira empresa de elétricos do Brasil. Ou, por exemplo, como a Nissan fez com a gente, a primeira empresa onde o carro elétrico devolve eletricidade para qualquer outro tipo de device que precise de eletricidade. E quando eu digo device, pode ser uma casa. A gente fez um programete onde um carro da Nissan Leaf, se ele tem muita energia armazenada, ele emprestava essa energia para uma residência e essa residência era abastecida por esse carro. Olha que curioso. Então, o negócio de eletricidade ou de eletrificação dos automóveis vai muito além do que simplesmente carregar o carro na tomada ou ele mesmo se autoalimentar para geração de energia. Nem todos os clientes que estão aí são grandes investidores de mídia. Podem ser grandes marcas, grandes empresas, mas com às vezes orçamentos muito baixos. Eu acho que aqui tem bons exemplos disso. Braskem não faz muita mídia. L'Occitane é uma baita marca, mas com um dinheiro de mídia muito pequeno. Ou seja, a gente tem que dar valor ao grande, ao médio e ao pequeno. Porque esse pequeno um dia vai virar grande. Então a gente tem que ter atenção a isso. Na época de The Voice, a gente tinha um cliente aqui do Sul, inclusive, que era a Via Marte, que não tinha o dinheiro para patrocinar um programa como a Ford patrocinava, como a Danone patrocinava. E aí a gente criou um negócio muito simples, todo mundo sabe, que era o top de abertura do The Voice. E sempre antes do programa começar tinha uma marca lá, tinha um calçado de Via Marte. Ou seja, a gente cresceu junto e Via Marte, depois de uns 3 anos, passou a ser um grande investidor de mídia no grupo Sony e não somente no canal. Ou seja, os veículos têm que ser parceiros, têm que entender que tem cliente grande, médio e pequeno, que esse cliente pequeno um dia vai se tornar médio, um dia vai se tornar grande. Entendendo que a CNN no Brasil é a maior CNN ou o melhor exemplo de CNN fora dos Estados Unidos, e entendendo o tamanho do Brasil e o tamanho do país que a gente tem, com 200 milhões de habitantes e um monte de gente produzindo conteúdo, eu afirmo que o Brasil, sem dúvida, é o país do conteúdo, é um país onde o conteúdo pode ser desenvolvido muito para as marcas. O país que a gente vive, ele é gigantesco. Imagina, o Brasil é o primeiro país do mundo, na frente dos Estados Unidos, onde nós, consumidores, somos mais impactados pelos influenciadores quando a gente reverte em direta compra. Ou seja, quando a gente acompanha o influenciador, quando a gente assiste alguma coisa, seja na TV, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram, esse cara tem uma influência muito maior aqui do que nos Estados Unidos, do que na China, do que na Índia, do que em qualquer lugar. O Brasil é o terceiro maior país em número de usuários no YouTube. E não é o primeiro e não é o segundo, porque não tem mais gente aqui. Porque os primeiros são países maiores do que a gente. Os Estados Unidos é um bom exemplo. 370 milhões de habitantes, é quase o dobro. E não tem quase o dobro de usuários. Quando a gente fala de Instagram, exatamente a mesma coisa. A gente adere muito rápido às tecnologias. Quando a gente fala de TikTok, também somos entre os 3 primeiros países. Imagina quem é o primeiro, né? A China, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil ele é muito propício a isso. E tem influenciador para todos os bolsos. Hoje em dia, uma campanha publicitária, é muito difícil não ter um influenciador. Tem que ter. Mas ela não pode viver só de influenciador. A gente tem que pensar em televisão, se televisão for um meio interessante, em rádio, em redes sociais, em YouTube, em mídia gráfica, na internet. Esse quadro ele é muito interessante. Primeiro que ele está voltado aos 15 principais mercados do Brasil. Quando a gente fala de audiência hoje, de consumo de vídeo dentro da residência,
Isso é bom deixar claro, né? A gente não vive só dentro de casa, a gente vive fora de casa, a gente vive no carro, a gente vive no metrô, a gente vive na calçada, a gente vive no trabalho. E é por isso que eu destaco a presença da CNN em todas as plataformas, né? Se aconteceu o apagão de ontem, se você não está em casa assistindo televisão, como é que você vai consumir informação do apagão de ontem? É no celular, é no desktop, na sua estação de trabalho. Ou seja, você tem ainda um domínio de televisão muito grande, mas você tem um crescimento do online muito grande também. E é bacana que dentro do online, óbvio que o TikTok é o maior, mas é interessante comparar, óbvio que o YouTube é maior, mas é importante entender o crescimento rápido do TikTok com outras redes sociais e o poder que a Netflix tem no mercado hoje. Netflix hoje já vende mídia por CPM, para alguns assinantes. No Brasil, Netflix deve ter por volta de 20 milhões de assinantes. 600 mil assinantes pagam o plano mais básico, que aceita publicidade. Então, se vocês hoje, clientes e agências, quiserem comprar mídia no Netflix, vocês podem. Talvez o Netflix tenha suas regras, etc. Mas hoje o Netflix já vende publicidade só para o brasileiro, de acordo com o perfil, com as carinhas e com o hábito de navegação de cada um. E é interessante, se a gente pegar o Netflix, você pega o segundo player de streaming de maior audiência, é o Globoplay. O Brasil é o único país do mundo, tirando a China, vamos falar do Ocidente, que tem uma plataforma de streaming muito relevante, que é o Globoplay. Né? As pessoas assistem a Globo ou a RBS ao vivo no Globoplay. As pessoas têm os conteúdos do Globoplay produzidos nos estúdios da Globo. Não sei aqui quem assistiu a série Os Outros. Fantástica. Extremamente bem produzida. Assim como são os conteúdos maravilhosos da Netflix, da Disney, da HBO, do Paramount Plus. Ou seja, o cenário está mudando demais. Há 5 anos, esse 23% provavelmente não eram nem 3%. Hoje no Brasil existem 137 plataformas de streaming. Eu não consigo pensar em mais do que 20, mas existem 137. Desde o Netflix, o Globoplay, a Samsung TV Plus, que já tem hoje 45, 50 canais de graça para quem tem TV Samsung conectada, o Disney Plus e o Star Plus também, e o Pluto TV, que também é uma plataforma da Viacom, também é uma plataforma gratuita, que tem 100 canais de televisão gratuito para você assistir quando e a hora que quiser, num modelo linear de televisão ou num modelo on demand de você assistir aquele conteúdo que está naquele canal a hora que você quiser. Reparem que o fôlego dos streamings deu uma pequena reduzida. Ninguém tem dinheiro para lançar todo dia uma série nova. Tá todo mundo entendendo o mercado, tá todo mundo se acomodando. E tirando o Netflix, não esqueçam, os donos dos streamings são os mesmos donos dos canais abertos da TV americana e os mesmos donos dos canais fechados que estão presentes no mundo inteiro. A Warner pertence à HBO Max, a Discovery pertence à HBO Max, a MTV, Nickelodeon pertence ao Paramount Plus, os canais da Disney, os canais ESPN, os canais da Fox são da Disney, são da Star Plus, ou seja, são poucos os entrantes, mas os entrantes que existem hoje, 2 são muito grandiosos, Amazon e Netflix. Quando a gente fala de esporte, o Brasil está mudando demais. Eu não sei se vocês sentem isso aqui no Sul. Eu entendo que com as arenas novas pós-Copa do Mundo, o público que vai ao estádio é cada vez maior. As rendas de Inter e Grêmio são cada vez maiores. Eu percebo isso pelo time que eu torço em São Paulo. O São Paulo já foi o melhor time do estado de São Paulo, hoje não é, mas nunca levou tanta gente para o estádio. Os últimos 20 jogos do São Paulo, nenhum deles tinha menos do que 50 mil pessoas. Antigamente, quando o São Paulo, há 10 anos atrás, as grandes rendas do São Paulo eram 25, 28, 30 mil pessoas, esporadicamente. Ou seja, o negócio do futebol, o negócio do esporte tem mudado muito. E a NBA no Brasil tem feito um trabalho extraordinário e hoje a NBA no Brasil é o 3º maior mercado. Vocês têm uma experiência aqui perto, que é em Gramado, do maior ambiente de NBA fora dos Estados Unidos, que mostra o poder que a NBA tem. Quando a gente fala de esporte, a vida da gente está mudando. O futebol está mais profissional. Vasco, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Atlético,
Todos esses clubes viraram SAF. O que significa isso? Tem muito dinheiro envolvido no esporte. Tem todos os sites de apostas vindo para cá, que gera muito dinheiro para o país, gera muito movimentação para o negócio futebol. E, de novo, a NBA é um sucesso aqui e mostra como é que as coisas estão caminhando. Antigamente, tinha um canal que exibia esporte no Brasil, que era a Globo. Hoje, olha a quantidade de canais ou de plataformas, nem mais canais, que exibem o esporte. Você tem Globo, SBT, Record, a Band, os canais fechados e as plataformas de internet. Ou seja, o mundo tem mudado demais, as coisas têm evoluído muito, a nossa cultura de mídia tem milhares e milhares de opções. E na minha visão, como na visão de muitos concorrentes que eu tenho, entender cliente médio, entender cliente pequeno e entender cliente grande faz parte do negócio. Eu, que sou de São Paulo, tenho representante aqui no Sul, representante no Nordeste, em Brasília, no Rio. É importante as regiões crescerem. A gente quer ter cliente novo, a gente quer ter player novo, a gente quer ter case daqui. Porque, pegando o exemplo como a Via Marte na época, quando a gente fez um projeto com Via Marte, outros calçadistas vieram. Porque entenderam que na época não era só revista que era importante. A gente pegava uma Caras, todos os calçadistas estavam na Caras. Num determinado momento, muitos calçadistas estavam na Sony, porque a gente criou uma relação com o primeiro player, deu condições especiais para esse cara estar no ar com a gente. E para a gente terminar, eu queria muito rápido analisar 3 coisas que acontecem nesse momento. Havaianas sempre foi uma love brand para nós brasileiros. Quem não comprava uma Havaiana talvez uma vez por ano? Tinha Copa, você ia lá e comprava uma Havaiana. Tinha verão, você ia lá e comprava uma Havaiana. As mulheres gastavam R$30 numa Havaianas e mais R$60 em coisas para deixar a Havaiana mais colorida, mais brilhante, para se tornar uma coisa muito mais pessoal. A Havaianas tinha uma quantidade de licenciamento gigantesca. Quando você vai num casamento, às 3 horas da manhã, chega a noiva com um saco de Havaianas, todo mundo pega as Havaianas para dançar. Se não é Havaianas, ninguém leva para casa. Se é Havaianas, todo mundo leva para casa. Mas cadê a marca Havaianas nos últimos anos? Quem lembra aqui de ter sido impactado nos últimos anos por Havaianas? Cadê aqueles comerciais maravilhosos com os atores da Globo ou com influenciadores no digital, na TV? Não tem mais. Uma marca dessa não pode parar de anunciar. As ações da Havaianas há 2 anos atrás valiam R$60, hoje vale 9. Não deixem de fazer marketing. Marketing é investimento. Agora a Havaianas, se voltar a comprar mídia, ela não vai investir. Primeiro ela vai gastar tudo que ela não fez para depois investir. Então tem uma estratégia, até no momento em que vocês vão ficar parado, tem que ser estratégico e não desaparecer do mapa. Os meus amigos dizem que eu tenho um grande defeito. Eu não bebo nada alcoólico, porque quando eu tinha 13 anos eu bebi um negócio, passei mal pra caramba e nunca mais bebi. Mas eu, como publicitário, me identifico demais com essa marca. Essa marca fala a minha língua, porque eles investem no futebol e eu sou apaixonado por futebol. Porque eles investem no cinema e eu adoro conteúdo em filme. Alguém pode pensar, mas a Heineken tem milhões de dinheiro para investir em marketing. Com certeza tem. Mas tem infinitamente menos do que o seu maior concorrente, que é a Ambev. Dizem até que o dinheiro da Ambev é 15 vezes maior do que o da Heineken. Mas por que a Heineken faz um trabalho tão bem feito? Por que a Heineken se posiciona como ninguém no mercado? Ou seja, um cliente menor pode ter uma estratégia maior do que o seu principal concorrente. Não sei se todo mundo vai lembrar aqui, há 10 anos atrás todo mundo reclamava que a Heineken era amarga. Hoje todo mundo bebe Heineken. Se eu faço um churrasco na minha casa e não tem Heineken, as pessoas reclamam. E para a gente terminar, acho que o grande momento publicitário desse ano foi o comercial da Volkswagen, que trouxe a Elis Regina, a filha, uma trilha maravilhosa. A gente estava falando de trilha aqui no começo, quando vocês abriram o evento. Música é fundamental. Imagina uma publicidade sem música. Imagina a vida da gente sem música. Imagina naquela época na Sony sem The Voice e X Factor. Acho que a empresa não estaria no momento que chegou. Mas aqui foi um grande marco da publicidade esse ano. E qual a leitura que eu faço? É uma coisa muito pessoal. A gente está carente de boa publicidade. Antigamente, eu digo há 10 anos atrás, 15 anos atrás,
Toda semana tinha uma publicidade maravilhosa como essa. Toda semana a Ipiranga criava um filme legal. Toda semana a Havaianas trazia um filme diferente. A forma mais careta de lançar um comercial, que é importante ainda. Eu vou botar o comercial na Novela 3, vou botar o meu comercial no Fantástico. Toda semana tinha um lançamento bacana no Fantástico. Hoje não tem mais. Desafiem a agência de vocês. Marqueteiros, sejam criativos. Junto com as agências, produzam comerciais bacanas. O que a gente vê no YouTube, por exemplo, são junções de imagens com um som qualquer, sem a menor emoção. Está provado aqui. Publicidade é muita emoção. Mas tem que ter estratégia, tem que ter dado. Hoje todos os veículos têm dado, uns mais, outros menos. Mas façam as compras de vocês da forma mais inteligente possível. E por isso que eu coloco, invistam nas marcas antes que seu dinheiro vire gasto, se você parar de investir nela. Enquanto você investir, enquanto você comprar mídia de maneira inteligente, isso não é gasto, isso é investimento. Mas quando você abandonar o negócio, você vai ter primeiro um gasto para depois ter investimento. Vou abrir para perguntas, mas agradeço muito o tempo de vocês. É um baita prazer estar aqui na SIC. Obrigado, pessoal. Se alguém quiser, estou lá no LinkedIn, pode seguir, pode mandar recado, respondo todos. Obrigada. Como eu falei, a experiência, teríamos assunto para falar no decorrer do dia. Muitas das perguntas que chegaram até mim, ou que chegaram aqui na equipe, acabaram sendo respondidas por ti no decorrer. Virei robô. Muitas perguntas que chegaram até mim no decorrer da tua apresentação foram respondidas. Falava muito sobre pequeno e grande, posso investir, se o meu concorrente investe mais, aconteceram. E eu acho que para dar um enredo, e que a gente tem muita curiosidade, é bastidor. A gente falou que notícia, fato não se muda. Se tivesse algo para fechar aqui, algo de bastidor que a gente possa compartilhar, que fique assim, uma saia justa, que a gente com perspicácia conseguiu resolver, o que poderia deixar para a gente? Porque ninguém vive de um planejamento perfeito. As coisas nem sempre acontecem como a gente planeja. Eu acho que vocês têm que exigir de um veículo coisas diferentes. E a gente teve uma ideia aqui que vocês viram no vídeo, não sei se ficou claro, mas vou repetir essa ideia, que eu acho que ela é muito bacana. A GM queria fazer um projeto na CNN. E esse projeto vinha muito de uma dúvida. O que a GM precisava? A GM foi a última marca a trazer carro elétrico para o Brasil. E aí a gente teve a ideia de transformar a frota da CNN. A CNN tem vários carros no Brasil e a gente conseguiu fazer com que esses carros fossem da GM. Imagina, muito mais do que isso, a CNN se posicionou como uma empresa de conteúdo elétrica. A mesma coisa a gente fez com a Claro. Todas as entradas ao vivo de jornalistas da CNN aqui em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, em Londres, em Miami, por todos os jornalistas brasileiros, tem um Claro 5G aqui do lado, porque aquela conexão é feita por celular. Não existe mais em televisão cabo man, cameraman, iluminador, como tinha antigamente para ir para a rua. Hoje em dia é um celular, um tripé e o jornalista, só isso, onde ele clica REC e ele entra no ar. Ou seja, tudo isso é muito, às vezes, longe da realidade do telespectador, mas a gente criou formatos muito bacanas, né? Formatos que a gente deu cara de entretenimento. Se vocês virem, né, de novo o vídeo que a gente mostrou, a trilha não é séria, a trilha é empolgante, a trilha é bacana, é da maior cantora do sucesso da Taylor Swift, ou é de uma banda, quer dizer, não tem nada a ver com CNN, justamente para chocar as pessoas e para mostrar que a gente faz o diferente. E eu acho que o grande bastidor da CNN, para a gente encerrar, o Abílio Diniz tem um programa na CNN. Quanto oferecer de salário para o Abílio Diniz? Difícil, né? Um cara desse nem pode ter salário na CNN. E a única coisa que ele ganhou na CNN foi um negócio que ele nunca ganhou na vida dele. Eu contei para vocês aquele dia. O Abílio Diniz ganhou na CNN um crachá, porque ele passou a ser funcionário pela primeira vez na vida dele. Então é esse o lado bacana que a gente tem para dividir. Tem várias e várias histórias, como nas eleições. É muito bacana vivenciar uma eleição presidencial, independente de quem você vai votar, num ambiente de hard news. A gente sente o pulso realmente estourar, né? Muito bacana. E, de novo, eu agradeço vocês, obrigado pelo tempo,
Estou à disposição, vou ficar até a hora do almoço, mas quem quiser fazer qualquer pergunta pelo LinkedIn, fica super à vontade. Prazer, pessoal. Obrigado. Obrigado Obrigada, mesmo. Maurício. Obrigada. Vamos voltar que temos algo. Não é um crachá, mas é algo bem importante. Obrigado, pessoal.